Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar novamente trabalhando com a educação musical. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho no campo brasileiro, tá? Educadores brasileiros, diferente da anterior. E espero que vocês gostem das dicas aí, tá? Não se assustem, às vezes o conteúdo parece um pouco extenso, mas a gente sempre vai dando aquelas dicas, vai explicando, fazendo revisão de conteúdo para avaliação, isso não vai mudar. Né? Tem certas questões, às vezes, que não são, que não caem, né? Vou explicar como vai ser a atividade de 18 pontos, tudo certinho para vocês. Mas eu estou muito feliz de estar com vocês novamente e espero que vocês fiquem animados aí para mais uma disciplina. E também a mesma proposta continua, que vocês precisarem de sugestão, de conteúdo, principalmente falar, ai, professor, eu estou com uma dificuldade imensa de trabalhar com tal faixa etária que eu peguei um projeto agora, peguei uma substituição. Então, o que vocês precisarem, é só vocês me falarem, que eu vou tentando incluir ao longo da pauta, o dia que não for tipo um passo a passo de atividade, uma coisa importante, a gente pode estar inserindo também outros conteúdos, não necessariamente precisamos ficar presos ao nosso guia, ok? Então, vamos lá, um excelente módulo a todos, abençoado, produtivo, e vamos que vamos, né? Que esse aí passa rápido. Hoje nós vamos falar um pouquinho do Vila Lobos, que é a atividade 1 que está no ar para vocês. Alguns já fizeram, alguns ainda estão lendo conteúdo. O Vila Lobos, ele é um ícone, né, para nós, ele é uma referência mundial. O chamado Turru, para quem não sabe, né, ele, quando criança, tinha mania de ficar imitando o barulho do trem, e aí acabou que ficou esse apelido, né, por muito tempo. O Turru era curioso, né, filho de um pai, assim, bem exigente mesmo, bem severo, mas que também ajudou ele a ser mais disciplinado no lado musical. Uma família de 7 irmãos, uma tia pianista, o pai violoncelista, e tudo isso contribuiu para que ele já nascesse, lógico, com esse certo talento, com mais a dedicação própria. Aí eles falam que uma vez ele tentou, né, tinha mania de pegar os instrumentos escondidos da família, de curiosidade, como toda criança é, e ele pegou o clarinete do pai para tocar. E aí o pai chegou, viu aquilo, ficou muito bravo e falou para ele que, de castigo, ele tinha que tirar todas as notas de uma escala. Enquanto ele não tirasse essas notas, ele não ia sair do castigo. E ele passou um dia inteiro, praticamente, tentando e conseguiu fazer as notas. E daí para frente, né, foi só dedicação total, digamos, né, como eu disse, é de uma criação bem rígida. O pai era bem rígido, tem alguns relatos, né, que falam que ele, às vezes, quando não fazia determinada atividade, ele amarrava os pés dele na mesa e fazia ele terminar, e aquela coisa toda, mas teve o lado positivo também, que ele se tornou o maestro que ele foi, né, como referência. Tem aqueles que não gostam tanto do Vila Lobos por questões políticas, por causa daquela época do Getúlio Vargas, eles falam que eles fizeram aquele projeto do canto orfeônico todo voltado para uma questão política, mas seja através, né, dessa questão também ou não, a contribuição dele foi muito importante, a gente não pode deixar de mencioná-lo no nosso guia, ele tinha que ser o primeiro a ser colocado, por questões que socialmente, culturalmente, né, se o canto voltou às escolas, se o canto começou a ter uma certa importância para várias camadas da sociedade, foi através do projeto do canto orfeônico, que é o que a gente vai falar um pouquinho aí. Eu não vou falar muito, tá? Eu dei uma resumida, e se vocês tiverem interesse, depois vocês, né, dão uma lida no material de apoio. Esse projeto, desenvolvido pelo Vila Lobos, ele foi adaptado, tá? Inicialmente, né, eles falam que esse tipo de canto, ele era um canto muito específico, um projeto em vários locais, principalmente na França. E esse termo orfeônico vem de Orfeão, justamente de Orfeu e Eurídice mesmo, tá? Ele foi adotado no ensino público brasileiro, inicialmente no Distrito Federal, e a partir do ano de 32 e depois em todo o país. A implantação foi realizada por meio de um decreto, assinado pelo Vargas em 18 de abril do referido ano, e tornou esse canto uma disciplina obrigatória nos currículos escolares nacionais por meio de 3 décadas de funcionamento. Tá? Esse canto, resumindo, né, falando uma linguagem mais simples, ele era o quê? Era um canto coletivo, mais no sentido amador, não era nada no sentido tipo, eu vou escolher tipo as meninas cantoras de Petrópolis. Não, não era isso. Não era escolher vozes talentosas, escolher a dedo os melhores cantores ou afinação. Não era isso, era um projeto mais no sentido social mesmo. Ele veio da França, é um canto coletivo mais amador, para disciplinar os estudantes, a princípio, os operários e soldados. Pelo menos esse era o princípio da França. E aí ele foi adaptado para as questões do Brasil.
Tá? Lá ele foi implantado para justamente fazer essa questão de disciplinar, além da arte, claro, mas também, principalmente, na questão da disciplina. E o outro motivo por ele ter sido tão divulgado, né, promulgado em vários lugares, é por causa do baixo custo. Você não tem custo com ele, a não ser a capacitação dos regentes, a aplicação desses professores e o uso da voz. Né? A gente não tem um custo que teria, de repente, a compra de vários instrumentos para montar uma banda ou para montar uma orquestra, por exemplo. Então, para o Villa-Lobos, havia uma preocupação cívica, socializante e também artística. Então, nessa época, era muito comum, né, aquela posição nas escolas para ouvir o hino, o estiamento da bandeira, tudo veio principalmente nesse período. Então, é comum que ele passasse músicas dessa referente à pátria, desculpa, e ao nacionalismo, até porque o Villa-Lobos fez parte do projeto nacionalista. Então, seria esquisito ele trabalhar cantigas do exterior. Então, o projeto, não só pela questão cívica, mas ele é específico de músicas brasileiras, os cadernos didáticos dele, todo o material é muito voltado para cantigas folclóricas, para cantigas de Minas, né? Para quem não sabe, a família dele teve um tempo em Minas Gerais também, depois eles voltaram para o Rio. É por isso que ele ficou apaixonado pelo trem, por sons, comidas típicas e certas situações específicas de Minas Gerais. No Brasil, o projeto do canto orfeônico não iniciou com ele, tá? Mas ficou mais famoso com o Villa-Lobos, mas ele teve início com o João Gomes, em São Paulo, e também o João Batista Julião, que fez um projeto de orfeão dos presidiários em São Paulo. Então, para quem não sabia, esse tipo de coral com presidiário, coral com terceira idade, coral com crianças, coral infantil e juvenil, isso já vem de muito tempo, desde a época da implantação do canto orfeônico, que foi o primeiro projeto nesse sentido. De acordo com Lemos, no território brasileiro, os primeiros vestígios desse uso do termo orfeão, né, desse tipo de coral, indicam que o músico Carlos Alberto Gomes Cardim, em 1910, foi o primeiro a utilizar a modalidade de ensino musical numa escola pública em São Paulo. Não só Gomes, mas outros músicos, outras pessoas participavam ativamente também da implantação desses orfeões no estado paulista. E o nome do João Gomes Júnior não pode ser esquecido, educador musical da Escola Normal de São Paulo, que também, junto com o Cardim, construíram o método para o ensino de música na escola. No caso, né, tiveram vários educadores, alguns fizeram cursos no projeto orfeônico, outros não, já eram educadores que aplicavam a prática de canto e também foram contribuintes para o canto orfeônico. Na implantação desse canto no Brasil, outros nomes apareceram, que vocês vão ver que não são tão famosos como Villa-Lobos, mas é importante a gente citar. É o Lázaro Rodrigues Lozano, que atuou no ensino da Escola Complementar de Piracicaba. O Fabiano Lozano atuou também na mesma instituição. Muitas apresentações em São Paulo. O João Batista Julião, que eu já citei anteriormente, auxiliou no trabalho também com o João Gomes Júnior. Depois, na década de 20, no governo de São Paulo, posicionou-se firmemente a favor do ensino de música na modalidade orfeônica, nas escolas de rede pública, com grande enfoque principalmente nas escolas primárias e normais. Aí, a Era de Vargas, como que foi? Ele foi muito bem sucedido, foi a era que ele teve mais sucesso no seu empreendimento, e os seus primeiros empreendimentos também nas concentrações em grande quantidade foram na Paulista, em 1931, ele impulsionou o maestro a fazer um memorial do evento para entregar ao presidente da República. Então, ele tornou-se bem próximo ao Getúlio Vargas por conta dessa apresentação. E ele foi tão aceito que, em 18 de abril de 1932, o chefe da nação assinou um decreto, 19.890, que tornou obrigatório o canto orfeônico como uma disciplina em todas as escolas do Distrito Federal. E esse trabalho do maestro junto ao governo brasileiro levou o canto a tornar-se oficialmente uma disciplina obrigatória também no ensino secundário. Olha só que legal, começou, né, pequeno projeto, ele foi tomando uma proporção grande, ele foi importante para o ensino secundário, que antes não havia nenhum tipo de trabalho pedagógico musical, e naquele período, o renomado músico apresentou as diretrizes do ensino do canto orfeônico nas escolas públicas e privadas. Aí já foi até para a escola privada também. E além de criar o Conservatório Nacional de Canto Orfeônico.
para a formação de professores especializados. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. As primeiras demonstrações de grande porte ocorreram, né, por volta de 1931. A Ermelinda Paz afirma isso no seu livro, e os estádios de futebol e outros locais também do Rio de Janeiro, Distrito Federal, os palcos que foram utilizados para essas grandes concentrações, pelo menos as primeiras. E a SEMA era responsável pela formação desses professores de música, até a fundação do Conservatório Nacional de Canto Orfeônico, que é o CNCO. Se vocês virem essa sigla em algum lugar, agora vocês já sabem o que é. Existiam vários cursos. Se eu fosse colocar todos os cursos aqui, a gente ficaria 20 minutos falando só dos tipos de matérias, de disciplinas. Então, eu coloquei algumas que eu achei interessante aqui para a gente colocar, para a gente ter conhecimento até da terminologia, que para nós não é tão comum. Pelo menos para mim, eu não acho tão comum como nas grades de hoje. São nomes diferentes. Por exemplo, califasia é a arte de falar com boa dicção. A califonia seria cantar com boa voz, com boa afinação. E a calirritmia é a arte de ajustar o texto ao ritmo da música. Então, a princípio, o curso tinha que englobar tudo isso com a prática do canto. A preparação do ensino do canto orfeônico, ela era reservada para professores de escola primária. Já o especializado de música e canto orfeônico foram formação de professores especializados na área de música. E a prática de canto orfeônico indicada aos professores já formados em canto orfeônico, ou seja, um aprofundamento, que é o caso de vários educadores que a gente viu falar aí os nomes e que também tiveram divulgação desse tipo de projeto. Então, eles já tinham cursos de canto orfeônico, eles foram aprimorar. E também o curso superior de especialização em pedagogia do canto orfeônico. Então, esse curso, ele era uma espécie de didática do canto orfeônico e trabalhava várias disciplinas que eu nem coloquei todas aqui. São muitas. Então, tem metodologia do ensino, fisiologia da voz, polifonia coral, prática do canto orfeônico e tantas outras disciplinas. O que a gente pode dizer que foi positivo e negativo no projeto? Positivo, atingiu em massa uma quantidade muito grande de pessoas que talvez não tinham acesso ou nem teriam acesso à música através desse tipo de projeto. Qual é o ponto negativo? A coisa cresceu em proporção muito grande e em pouco tempo, então não tinha profissionais específicos de música na época, formados para esse tipo de trabalho. Então, eles ajudavam professores de pedagogia, professores da rede primária, ou seja, pessoas que não são da área específica. E essas pessoas também acabavam passando esse curso para os outros profissionais da sua própria escola. Ou seja, um professor, não menosprezando, tá, pessoal? Mas só para a gente entender o que aconteceu. Um professor de educação infantil fez o curso orfeônico e levou esse curso para a escola. Aí, na sua escola atuante, ele repassou o que ele não sabe, muito, né, em grande bagagem, mas ele repassou esse conteúdo para os outros professores. E a aplicação foi crescendo. Então, com isso, a gente teve uma certa defasagem de qualidade, digamos assim, da implementação do projeto, e muitas questões acabaram sendo trabalhando só no lado social e deixando um pouquinho dos critérios musicais que estavam dentro do programa e que deveriam ser cumpridos. Então, a culpa não foi que o Villa-Lobos o projeto não fez sucesso, não foi bem implantado, não é isso, mas a falta de profissionais da área, que é o que hoje ainda acontece. Às vezes, numa determinada cidade, o professor de música lá, que é autodidata, ele tem uma banda e esse professor acaba pegando os alunos de uma comunidade, que acaba dando aula de violão na igreja, e aquilo vai indo, é porque não tem um outro profissional. E que bom que tem esses que colaboram, né, com a comunidade. Então, é por isso que vocês têm que pensar na importância do diploma de vocês para essa área. A gente tem que valorizar aqueles que poderiam ter feito qualquer outra faculdade, mas que escolheram a especialização em música. Se vocês estão aqui no Unis, estão fazendo uma faculdade de música, seja licenciatura, seja bacharelado, seja pós, vocês estão especializando na área que vocês escolheram. Assim como pedagogia, assim como professor de matemática, assim como de história. Então, se na sua cidade, se na sua região tiver professores específicos, a gente não pode deixar que professores de outras áreas atuem, não porque eles não mereçam, mas a gente dá o devido valor às suas buscas pessoais aí, profissionais, tá? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu na época do Villa-Lobos e que, infelizmente, até hoje ainda acontece em muitas regiões do nosso país. Falta de concurso. Não é só concurso.
É um edital claro, talvez pelo fato da pessoa não entender muito das questões de lei específicas de música. Os conservatórios até hoje passam por esse problema, muda governador, alguns itens do edital são modificados, e realmente é uma área muito restrita e complicada. Mas com a medida que as pessoas vão se formando e que vão especializando na área, a gente vai tendo força, a gente vai crescendo nesse campo aí, para não deixar acontecer novamente o que aconteceu na época do Villa-Lobos. Ele trabalha uma coisa chamada pedagogia do canto orfeônico. Então, é o uso do dó móvel, para quem viu aí no guia, né? Ele não se preocupa necessariamente com a pauta, com o clave, com tonalidade, mas com a altura do som. Então, por exemplo, a gente trabalha também com sílabas rítmicas e também com ritmo, não necessariamente igual ao Pozzoli, mas com falas rítmicas também, falas ritmadas que facilitam o estudo do músico, do musicista, independente do instrumento que ele vá escolher. Então, por exemplo, no caso da Manosolfa, ela foi uma adaptação, né, o Kodály também utilizou, e o Villa-Lobos fez uma adaptação dessa Manosolfa para o Brasil. Então, é um projeto, tem as suas modificações e particularidades, não é idêntico, mas também não é uma coisa inédita. Não foi ele que criou a Manosolfa. Isso já vinha lá do Kodály, entendeu? Então, ele tentou fazer uma adaptação de várias coisas, de várias pedagogias, na implementação do seu material aqui. Então, por exemplo, aqui no caso da pedagogia das notas, né? Dó, mi, sol, mi, dó. É como se fosse um murrinho. O mi é mais ou menos continência e o sol para cima. A gente não precisa saber fazer perfeito, mas a maior referência que a gente tem para trabalho com isso é com relação à altura da nota. E você pode trabalhar também com as duas mãos. Dó, mi, dó, sol, dó, mi, dó. Então, a Manosolfa, ela não precisa ser... como é que eu vou falar? Aplicada de uma forma perfeita, né? O que a gente tem que entender é a importância dos alunos terem a noção de direcionamento de subida e descida de tons. Eu posso cantar a mesma proporção de intervalos em um outro tom, e depois um outro tom. Então, na verdade, é isso que está falando. Por isso que ele não se preocupa muito com essa questão tradicional. Ele fala muito da questão do uso do dó móvel, nesse sentido. E o ritmo? Tá, ti, ti, tiririri, tá, ti, ti, tiririri. Então, como que ficaria aqui? 2 por 4. Tá, tá, ti, ti, tá. Tá, ti, 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 tá. Aqui tá fácil porque não tem muita variação rítmica, né? Que seria interessante, mas é só para vocês terem uma pequena noção aí da pedagogia do canto orfeônico. Seria basicamente isso, tá? O trabalho com direcionamento de intervalos, afinação das notas e a rítmica. E com isso, né, a afinação e outras questões vão sendo desenvolvidas ao longo das aulas. Aqui tem um recorte do jornal O Globo, de 1933, né, que fala da grandiosidade dessa festa cívica, da arte, da fé, a alma nacional em expressões inéditas, né? É um grande educador brasileiro, não pode deixar de realçar o brilho do seu trabalho e tal, tal, tal. O estádio do Vasco da Gama está vivendo uma tarde inesquecível. 30 mil crianças de nossas escolas tomam parte numa esplêndida demonstração de canto. Então, eram eventos realmente gigantescos, geralmente eram utilizados em estádios mesmo, locais bem, bem grandes, para que coubesse o maior número de pessoas. Com o apoio do Vargas, o Villa-Lobos, então, organizou essas concentrações, e uma das maiores dele, ele conseguiu reunir cerca de 40 mil vozes, infantos juvenis, escolares e 1.000 instrumentistas das bandas de música. Então, ele fez um grandioso coral e banda. Né? Então, é claro que cada parte, né, cada sessão, digamos assim, né, é um coral conjunto, mas com várias escolas, tinham vários regentes. Né? Então, mas todos passaram por esse curso do canto orfeônico. Então, tem relatos de 20 mil vozes, 30 mil vozes, 40 mil vozes nos jornais da época. E nessa coleção, entre ideologias do regime, está a exaltação às representações sociais do trabalho, incluindo tanto as profissões rurais como urbanas, e os ofícios mais ligados à pecuária,
e outras atividades carregam conteúdos regionais e folclóricos. Se a gente observar o legado dele para as nossas músicas, né, a gente vai ver muita cantiga de roda, muito trabalho falando, por exemplo, sobre a mulher rendeira, né, que tem como pagamento o amor, as ferramentas de composição utilizadas, né, para abranger segmentos de cada profissão, que era muito comum, que era o cotidiano da época. Então, por exemplo, o canto às costureiras era uma forma de embolada, o maestro faz menção ao ofício urbano, já que a mulher rendeira estava presente, a costureira também não podia ser esquecida. Então, tudo tem a ver, lógico, com o perfil da época. Né? Aqui tem um pedacinho da letra. Com a alma chorar, alegre sorrir, cantando os seus mares, as costureiras somos nesta vida. Até amores unimos a linha. Nós trabalhamos sempre alegres na lida. E aí, né, parecem poemas, na verdade, e tudo tem a ver com o cotidiano da época. Depois, é claro que se ele elogiou as mulheres, ele não podia deixar de falar dos homens. Então, ele fez o ferreiro, que é um vínculo com a realidade rural e urbana, mas não há espontaneidade na canção. É imposto na poesia o compromisso com as representações sociais do trabalho e também da identidade nacional. Aí está aqui um pedacinho da letra para vocês, só para a gente, né, conhecer um pouquinho do trabalho dele. E na canção do trabalho, a construção da representação social fica mais explícita na própria definição de trabalhar, que, segundo a letra do músico, é lidar sorridente, ou seja, trabalha, mas está sempre sorrindo, né, que é o típico do brasileiro. Mostrando o trabalho como um momento de alegria para o cidadão, o resultado previsível, o vencer na vida. E, de igual modo, a garantia do destino futuro da nação. Por meio da felicidade do operário na labuta, que sorrindo edifica a nação. E na canção do operário brasileiro, constatamos semelhante supervalorização do trabalho como uma atividade edificante, mas dessa vez alimentando as representações sociais. Então, esse aqui é a canção do operário brasileiro. A palavra progresso, então isso vai aparecer muito nas coisas dele. E a partir do Estado Novo até o final de Vargas, houve um grande louvor ao trabalho que se revestia numa dimensão apoteótica, na tentativa de incorporar a opinião pública ao projeto político-econômico ideológico em andamento. Enfim, acreditamos que o canto orfeônico cumpriu sua missão cívica através das diversas composições que formaram as representações das virtudes do trabalho e do bom trabalhador, associadas ao paternalismo de Getúlio Vargas. Aí tem a referência bibliográfica para vocês, se vocês quiserem pesquisar com mais calma, tem muitas imagens, muitos recortes de jornal, tá? E é isso aí. Como eu disse para vocês, tem algumas pessoas que criticam algumas questões do Villa-Lobos por conta disso, mas eu acho que a gente tem que olhar, né, o lado de contribuição positiva, que, sem dúvida alguma, foi muito importante para a nossa sociedade. Ok? Alguém quer fazer algum comentário, fazer alguma pergunta? Pois não, João. Não estou te ouvindo. Desculpa, abriu? Ah, abriu. Joia, só comentando essa questão política aí do empreendimento de Villa-Lobos na questão assim, de ser muito amplo, de gastar pouco recurso, né? Quer dizer, um aspecto negativo de formação de pessoas, porque não havia, então precisou se investir um pouquinho nisso, mas ao mesmo tempo também um empreendimento que precisou de pouco recurso para poder colocar essa ideia do nacionalismo de uma forma bem forte, né? Então eu achei interessante assim, esse aspecto de que valorizou-se a cultura com o aspecto positivo e gastou pouca grana para poder fazer, né? E mesmo porque estava na época do rádio também muito forte, então muitas questões do Villa-Lobos foram caminhando aí pelas vias do rádio também, porque Getúlio Vargas era um presidente que soube utilizar bem do rádio para poder, né, manter a sua popularidade no governo. Sim. E agora, isso favoreceu, igual você falou, o aspecto social, né? Algumas crianças nunca teriam aula de música mesmo, condições, né, para ter acesso se não fosse o projeto. Então, de certa forma, né, contribuiu muito para que grande quantidade de pessoas se envolvesse mais com a área de arte.
Sim, sim. Fiquei um pouco curioso quando fala que houve um grande investimento nas escolas a respeito da biblioteca de música, né? Na época. Fiquei curioso, depois eu vou pesquisar mais para saber como é que eram esses materiais, se eram mais livros só. Inclusive, ele não usa a palavra método, nem a palavra livro, ele usa a palavra guia, para que seja mais ou menos uma referência. É que o material é muito vasto, realmente, se a gente for colocar a grade do curso dele, era um curso muito pesado mesmo, sabe? Bem completo. Tinha a grade, pelo menos das disciplinas que a gente vê, e não é mentira, porque são documentados, é uma grade bem puxada. Você tem que ver quanta coisa, fisiologia da voz, aí da fisiologia da voz tem outras disciplinas específicas. É um curso muito bom. Só é uma pena isso, né? Encontraram poucos profissionais da área e acabaram tendo que capacitar professores de educação, pedagogia, educação infantil por conta disso. No material da Ermelinda tem muito sobre essa questão da divisão ali etária, né? Dos temas que ele tratava Sim. no Se a gente material olhar no dele, livro né? dela, no guia também, né, coloquei alguns exemplos lá, tá por faixa etária mesmo. E mesmo esse curso que ele colocou, né, para os profissionais, e dividiu em profissionais diferentes, também em níveis, né, aqueles que já sabiam foram aprofundados, os que não conheciam, os que não são da música, os cursos foram todos separados. Né? Se a gente for analisar, assim, a perspectiva de grade e tudo foi muito bem feita, muito bem elaborada. Talvez as pessoas não souberam replicar da forma correta, digamos assim, né? Uhum, uhum. Mas, mais Agora, alguém quer falar alguma coisa? queria só comentar sobre a atividade, professor, ver se estou no caminho certo, porque foi proposto no exercício para a gente criar uma atividade, né, nessa concepção pedagógica do Vila Lobos, Peraí, deixa eu né? só pausar a gravação aqui para não ficar muito extenso, tá? Que aí a Uhum. gente já fala. Gente, mais uma vez, tá? Muito obrigada pela presença e até a próxima, se Deus quiser, nesse mesmo horário. Deixa eu parar aqui.